Oi, gente, potências infinitas, tudo bem com vocês? Eu, Cris, aqui do canal Inspirações para Ser. Você já parou para pensar que o amor mais importante da sua vida é você? Sim, isso mesmo. E é a partir deste amor que você consegue amar o seu próximo, seu marido, sua esposa, seu filho, seus irmãos e todas as coisas e fatos também. Mas antes de continuar a falar deste amor por você, deixa já o seu like, porque este conteúdo está incrível. E se inscreva no canal se é novo por aqui. E comente, você está se amando de verdade? O que você tem feito para demonstrar este amor a você? Me conta aqui que eu quero saber muito e vou ler cada comentário de vocês. E agora, vamos saber os pontos importantes de se amar. Neste vídeo você irá identificar se está em congruência com esse amor próprio e se não, poderá tomar ações para começar a se amar de verdade. Vamos lá? Feche seus olhos e apenas por um minuto, imagine-se sentado ou sentada à sombra de uma árvore enorme. Sabe aquelas árvores que tem aquela copa bem grande, que parece um guarda-chuva gigante? Pois é, sente-se serenamente embaixo desta árvore. Respire profundamente e sinta você. Isto é o autoconhecimento. Autoconhecimento é o primeiro ponto para se amar. É como abrir um livro sobre você mesmo, explorando suas páginas com curiosidade. É reconhecer suas qualidades com a mesma paciência que você demonstrou ao ajudar um amigo. E também reconhecer áreas onde você pode melhorar, como lidar com o estresse no trabalho ou dificuldades em casa. É sobre entender suas motivações profundas, seus valores e o que realmente faz seu coração bater forte. Quando você se conhece profundamente, pode tomar decisões mais alinhadas com seus objetivos e valores, vivendo uma vida mais autêntica e satisfatória. Aceitação. Este ponto é poderoso. Sente-se ou se imagine diante de um espelho, encarando a sua própria imagem. O ato de olhar para si mesmo com compreensão e aceitação é um presente valioso que podemos nos dar. A aceitação envolve abraçar todas as partes de quem você é. Pode ser tão simples quanto apreciar os traços que tornam seu sorriso único, como aquela covinha encantadora quando você ri. Mas também significa aceitar as cicatrizes que contam as histórias de superação ou as imperfeições que fazem de você um ser humano único. Se aceitar é reconhecer que você é digno de amor e carinho, independente de qualquer padrão imposto pela sociedade. Lembre-se de que a aceitação não é apenas sobre a aparência física, mas também sobre abraçar suas falhas, suas peculiaridades e suas experiências de vida. Isso não apenas fortalece sua autoestima, mas também permite que você construa relacionamentos mais autênticos com os outros, baseados na aceitação mútua. Afinal, a beleza está na diversidade e na autenticidade de cada um de nós. Autocuidado é um pilar fundamental do amor próprio. Você tem se cuidado? Me conta aqui. Como você tem se cuidado? O autocuidado não é um luxo, é uma necessidade que todos merecemos. O autocuidado engloba uma variedade de práticas saudáveis, como manter uma alimentação balanceada para nutrir o seu corpo. Isso significa abastecer-se com alimentos que forneçam energia e vitalidade, permitindo que você se sinta no seu melhor. Além disso, o exercício regular é uma maneira eficaz de cuidar do seu corpo, fortalecendo
tanto fisicamente quanto mentalmente. Tem um vídeo aqui no canal que fala da importância do exercício físico para a mente. A gente precisa desenvolver novos movimentos para o corpo, para ter a neuroplasticidade. É como desenvolver um músculo. Então tem um vídeo aqui, eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada nesse vídeo que tá fantástico, que fala exatamente como o cérebro funciona. Dá uma corridinha depois que assistir esse vídeo, não agora. Agora termina o vídeo aqui para você se amar. Comece a fazer as práticas, como eu sempre falo. O autocuidado é como se dar um presente, investindo em sua saúde e bem-estar. Mas o autocuidado vai além disso. Envolve também a gestão do estresse através de técnicas como a meditação e o relaxamento, que acalmam a mente e promovem a clareza mental. Eu quero dar uma dica aqui para vocês, porque a gente pensa que a meditação é um sacrifício, né? No começo eu vou dizer para vocês que é sim. Meditação, a gente parar e se centrar, ficar quietinha no canto, é um pouco complicado. Mas eu assisti um vídeo outro dia aqui do Eckhart Tolle e eu achei fantástico o que ele falou. Ele falou, você não precisa ficar meditando o tempo todo. Claro que quanto mais você se acalmar, tiver atenção plena, você vai necessitar de uma meditação mais pra frente. Mas só o fato de você parar ali uns segundos do seu dia, entrou no carro, pare um segundo, respira, aí sim você liga o carro. Parou em frente a uma janela, aprecie a vista, não importa se é um monte de prédio. Aprecie a vista, um segundinho. Depois, com o tempo, você vai começar a acostumar e teu corpo e você, teu cérebro, vai começar a pedir esta meditação. Mas fica a dica aí, a atenção plena, alguns segundinhos do seu dia. Preste atenção em você, no que está acontecendo. A meditação e o relaxamento acalmam a mente e promovem a clareza mental. Fazendo isso, você pode enfrentar os desafios do dia a dia com mais resiliência. Ao adotar as práticas de autocuidado, você não apenas fortalece sua autoestima, mas também se prepara para viver uma vida mais equilibrada, saudável e cheia de energia. Portanto, lembre-se sempre de reservar um tempo para cuidar de si mesmo. Limites, um elemento essencial para nutrir o amor próprio. A próxima vez que estiver em uma conversa com amigos, esteja ciente dos seus próprios limites e necessidades, se ainda não os tem. Definir limites significa reconhecer o que você está disposto a aceitar e o que não está, tanto em suas relações pessoais quanto profissionais. Por exemplo, se você percebe que está sobrecarregado no trabalho, é fundamental estabelecer limites para evitar a exaustão. Isso não apenas protege sua saúde mental, mas também envia uma mensagem de respeito a si mesmo e aos outros. Em relações pessoais, definir limites envolve comunicar de forma clara e assertiva o que é aceitável para você. Por exemplo, se alguém está constantemente ultrapassando seus limites, é importante expressar seus sentimentos e necessidades, criando um espaço onde você se sinta respeitado e valorizado. Quando você estabelece limites saudáveis, está reforçando o seu amor e o respeito que merece, tanto dos outros quanto de si mesmo. Isso contribui significativamente para o seu bem-estar emocional e o fortalecimento da sua autoestima. Portanto, lembre-se de que é um ato de amor próprio definir e manter limites que sejam adequados a você. Aprendizado. Vamos explorar a poderosa lição que está escondida atrás dos erros. Você já notou que a vida nos traz lições valiosas através dos nossos erros? Aprender com os erros é um componente essencial do amor próprio, pois nos permite abordar nossas imperfeições com compaixão e crescimento. Por exemplo, se você cometeu um erro em seu trabalho, em vez de se culpar, reflita sobre o que deu errado e como pode evitar esse erro no futuro.
Isso não apenas melhora as suas habilidades, mas também fortalece sua autoconfiança, mostrando que você é capaz de superar desafios. Da mesma forma, nas relações pessoais, os erros podem ser oportunidades para construir conexões mais fortes. Se você tem um desentendimento com um amigo, por exemplo, admitir seu erro e pedir desculpas é um ato de humildade que fortalece o relacionamento e demonstra autoconsciência. Aprender com os erros não é sinal de fraqueza, mas de maturidade e amor próprio, pois reconhece que todos nós estamos em constante evolução e crescimento. Portanto, abrace seus erros como oportunidades de aprendizado e transformação, pois em cada um deles é um degrau no caminho para uma versão ainda mais forte e amorosa de si mesmo. O que realmente te faz feliz? Este é um ponto fundamental, pense com clareza. O que te faz feliz? Fazer o que realmente te faz feliz aquece o seu coração e alimenta sua alma. Fazer o que te faz feliz é como recarregar suas energias emocionais. Por exemplo, se você adora pintar, reservar um tempo para expressar artisticamente não é apenas uma atividade recreativa, mas um ato de amor próprio. Isso permite que você se conecte com você mesmo de uma maneira única, liberando o estresse e proporcionando uma sensação profunda de realização. Também é importante lembrar que fazer o que te faz feliz não se limita a hobbies. Pode envolver dedicar tempo com a família, viajar para lugares que você ama, ver um filme ou simplesmente tirar um tempo para relaxar. Quando você prioriza esses momentos de alegria e satisfação, está reforçando o amor por você. Isso equilibra sua vida, trazendo uma sensação de propósito e contentamento. Portanto, nunca subestime o poder de fazer o que te faz feliz, pois é um ato de amor próprio que enriquece a sua jornada. Outro ponto importante: cultive relações saudáveis. Cultivar relações saudáveis é uma pedra angular do amor próprio. Imagine-se rodeado por amigos e entes queridos, compartilhando risos e apoio mútuo. Cultivar relações saudáveis significa construir conexões fundamentadas no respeito, na empatia e na aceitação. Por exemplo, em amizades saudáveis, você pode compartilhar seu sucesso e fracassos sem medo de julgamento, sabendo que está sendo valorizado pelo que é. Essas relações nutrem sua autoestima, pois confirmam que você é digno de amor e apreço, exatamente como é. Além disso, em relacionamentos amorosos, o respeito mútuo é crucial. Em um relacionamento saudável, ambos os parceiros se apoiam, se incentivam e crescem juntos. Isto não apenas fortalece sua autoestima individual, mas também contribui para uma parceria mais sólida e harmoniosa. Cultivar relações saudáveis é uma maneira poderosa de demonstrar amor próprio, pois você merece estar cercado por pessoas que enriquecem sua vida e apoiam a sua jornada de autodescoberta. Portanto, valorize e nutra essas conexões preciosas, pois elas são um reflexo do amor que você tem por si mesmo. Gentileza. Seja gentil com você mesmo. Escreva um bilhete para você mesmo com uma frase positiva, um gesto de carinho que todos merecem. Ser gentil com você é como ser seu melhor amigo. Vamos supor que você cometeu um erro e, em vez de se criticar severamente, trate-se com amor e compaixão. Reconheça que todos erram e esse erro não define quem você é. Assim como você perdoaria um amigo querido, perdoe a si mesmo. Gratidão. Olha a gratidão novamente aí, gente. A base de todo o autoconhecimento, de toda prosperidade, de toda alegria, de toda mudança de vida.
tá na gratidão. Agradeça pela sua vida, por cada respiração, cada segundo quando você abre seus olhos, por estar assistindo esse vídeo, por estar aqui comigo. Agradeça tudo, tudo. Tudo é bem-vindo na sua vida, até os problemas, os desafios. Comece a agradecer e depois você me conta aqui como a sua vida mudou. Praticar a gratidão é outra maneira poderosa de demonstrar amor próprio. Reconheça suas conquistas, por menores que sejam, e agradeça por elas. Isso ajuda a criar um ambiente interno de positividade e autoestima. Celebre suas vitórias, não importa o quão pequenas pareçam, como um reflexo do seu próprio valor e capacidade. Lembre-se de que ser gentil com você não é um ato de egoísmo, mas sim uma necessidade para uma vida saudável e equilibrada. Quanto mais gentil você for com você, mais amor e compaixão terá para compartilhar com os outros. Portanto, pratique a autocompaixão diariamente, pois você é digno desse amor incondicional que vem de dentro de você. O amor próprio é um processo contínuo e todos merecem esse amor incondicional de si mesmos. Pratique diariamente o amor próprio. Pare um pouco e reflita. Você está se amando de verdade? O que você está fazendo para ter amor próprio? Qual destes pontos você não está praticando? Me conta aqui nos comentários e comece agora mesmo a colocar em prática todos eles. Eu amo vocês. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Um beijo e até o próximo vídeo.